Olha, nesse vídeo eu vou mostrar como que faz para configurar o eixo rotativo, tá? Então, o primeiro passo é posicionar o eixo rotativo. Então, você vai colocar o eixo rotativo em cima da máquina, ele pode ficar posicionado de frente para você, né, no sentido de rotação em X, ou assim de lado. A rotação seria no sentido de Y, né? Essa direção aqui que eu estou movimentando é a direção Y. Então, se você parar o eixo nessa posição lateral, com a garrafa nessa posição, significa que ela vai girar em sentido de Y para fazer a gravação, tá? Se for assim, ela vai girar em sentido de X. Na rotação é sentido de X. Então, isso tem que ser visto antes de fazer a configuração, tá? Depois disso, você vem na opção Laser, vem aqui na opção Rotate Test, tá? Vem nessa opção e clica em parâmetro. E aqui você diz qual a direção de rotação. Bom, se for colocado da forma que eu coloquei ali por último, né, seria a opção de em rotação em X, tá? Aí eu coloco na rotação em X. Geralmente aqui o padrão é 6.400 passos por rotação, tá? Para a maioria das máquinas, né? E habilito aqui também o Rotate Axis, dou OK, tá? Para mim deu esses erros porque eu não tenho o eixo rotativo conectado, tá? O eixo rotativo tem que ser conectado na saída Rotate, a única que tem, tá? Para conectar. Aí depois disso, depois de configurado, você vem aqui na opção Part Diameter, né? Então vem aqui e coloca o diâmetro da peça. Por exemplo, meu copo tem 80 milímetros, eu digito 80 e ele vai calcular exatamente a quantidade de movimento que ele precisa para fazer a gravação da medida correta, né? Porque senão ele poderia girar muito e fazer um texto mais distante do que o outro. Com isso não tem problema, se você colocar o diâmetro correto, tá? Então basicamente é isso. Aí você clicaria no Head para fazer a simulação da área. Ele vai fazer a simulação de uma letra só, é normal, tá? Não vai mostrar o texto todo porque não tem condição por ter que rotacionar, né? Então ele vai fazer apenas uma letra. E essa letra estando na posição correta, centralizada, você clica no Marque para executar. Mas repara no seguinte, esse texto aqui, ele está no sentido vertical, né? Então se eu gravar uma garrafa no sentido vertical, ele não vai girar nada, porque não precisa, né? Agora se eu deixar assim na horizontal e minha garrafa está na vertical, aí sim ele vai assumir a rotação e vai executar o trajeto, tá? No caso do texto, é nessa opção aqui, ó, Laser, Rotate Test, coloca diâmetro, né, depois de configurado e executa. Clica no Marque que já executa, então vai dar certo, vai começar a rotacionar. Agora no caso de logotipo já é um pouco diferente, eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Problemas que podem acontecer. Às vezes você pode colocar para gravar e ele gravar o texto invertido, né? Ele gravar espelhado. Para corrigir isso, você vem em parâmetro e clica na opção inverte. Ele vai inverter, tá? Por que isso acontece? Você pode colocar o eixo na parte de cima do copo ou poderia colocar na parte de baixo, né? Isso aí faz com que espelhe. Então, duas soluções. Ou você vem aqui e inverte, ou você muda a posição que está o eixo rotativo, que também resolveria o problema.